ajudar um pouco a conversar um pouco sobre o tema e debater. Eu vou chamar primeiro a doutora Cristiane Correia de Souza Ilau, que ela é promotora de justiça do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio Operacional Civil e da Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado de São Paulo, é a Secretaria das Redes de Enfrentamento ao Racismo e da Valorização da Diversidade no MP de São Paulo. Então, por gentileza, doutora Cristiane, a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite para todas as pessoas. Eu me sinto honrada, me sinto emocionada, me sinto encantada de estar num evento que nos acolheu também tão carinhosamente, com o hino da negritude, com o pianista, com tantas pessoas interessadas, como disse a Adriana, em estar aqui numa terça-feira à noite para a gente falar sobre a luta antirracista. Queria cumprimentar a doutora Adriana de Moraes, doutora Ademir, doutora Luciana, e em nome deles eu cumprimento todos os advogados dessa Casa da Cidadania e também os representantes do movimento negro, sem o qual não estaríamos aqui hoje para discutir esse tema. Queria também cumprimentar meus colegas, Daniele, Rogério, todos os demais operadores do direito que estão aqui. Eu tenho uns slides para passar rapidinho, será que vai aparecer aqui? Tá. Pronto? Então, primeiro queria comentar, né, como esse título é mesmo provocativo, né, interessante, né? Os desafios da inconsciência negra no Brasil do século XXI. E um título que nos chama, né, nós que somos aí do sistema de justiça, membros do Ministério Público, do Judiciário, que nos chama a falar sobre a nossa responsabilidade, ou por que não dizer, aproveitando aí a provocação, a nossa irresponsabilidade durante anos em relação à luta antirracista. Como que é? Esse. Ah, para cá? Esse aqui? Mas não está mudando. Acho que dá para ver. Ah, joia. E aí, só aperta aqui, né? Nada como um professor de cursinho para nos auxiliar. Então, eu também queria começar com uma provocação, né? Com uma pergunta. Será que a gente já se descolonizou completamente? Passados aí mais de 130 anos, o Brasil sendo o último país do Ocidente a se livrar do trabalho escravizado, Campinas, para alguns historiadores, a última cidade a se livrar também da escravização de pessoas negras. E se não foi a última cidade, porque há uma certa polêmica histórica em torno disso, foi certamente uma das cidades mais violentas em relação à escravidão. A gente tem relatos medonhos, pavorosos de mulheres que matavam seus próprios bebês para que eles não sofressem os horrores que elas tinham sofrido em vida, tal desespero e a perversidade do sistema de escravidão. E a pergunta é, a gente se livrou completamente desse horror?
Então, a gente tem aí um gráfico, né, trouxe o censo que foi feito no Ministério Público de São Paulo em 2015, e que traz um retrato da quantidade de pessoas negras, autodeclaradas negras, no Ministério Público de São Paulo. Apesar de 56% da nossa população ser autodeclarada negra, no Ministério Público de São Paulo, a gente tem autodeclarado negro menos de 5%. A gente tem 4% de pessoas autodeclaradas negras em 2015. Com as políticas afirmativas que foram sendo colocadas em prática ao longo dos últimos anos, esse número pode estar desatualizado. Mas em 2015, vejam bem, anos e anos, décadas depois do fim da escravidão, esse é o cenário do Ministério Público, uma instituição branca. Por isso que, se constrangedoramente, a gente deve dizer, antes de mais nada, se a gente procurasse um promotor de justiça negro em Campinas para estar aqui hoje no meu lugar, como deveria ser, a gente não acharia. Sou eu ou ninguém, porque nós não temos na cidade de Campinas nenhum promotor ou promotora de justiça autodeclarados negros. Então, é essa instituição, é esse sistema judiciário, que não muda muito em relação a isso, que vai julgar todos os crimes de racismo, que vai julgar todas as questões que dizem respeito ao racismo. Eu estou aqui basicamente porque um caso mudou, eu posso dizer que um caso mudou a minha vida, me fez perceber a minha atuação de uma maneira diferente, e sem exagerar, eu diria que é um caso emblemático para o Ministério Público de São Paulo como um todo. Foi um caso aqui de Campinas, de um racismo recreativo que ocorreu na Faculdade de Direito da PUC. Um belo dia, eu estava lá na promotoria, a gente já trabalhava com as questões de direitos humanos, com as questões relativas à luta antirracista, mas chega para mim a representação de duas estudantes de direito que tinham sido vítimas de muitas aspas, porque não existem piadas racistas, mas tinham sido vítimas de piadas com muitas aspas racistas nas redes sociais da faculdade e durante um evento que tinha ocorrido por lá na PUC. Eu ouvi essas duas vítimas e uma delas me disse uma frase que eu jamais esqueci e jamais vou esquecer. Ela me disse que era a primeira da família dela, depois de gerações e gerações, que tinha conseguido entrar na universidade. E que aquilo para ela era um conto de fadas, era como viver um sonho que não era só dela, era um sonho geracional, era um sonho de muitos ancestrais, de mães, de avós, de muitas pessoas que tinham sobrevivido aos horrores do passado colonial, e hoje ela estava lá, naquela universidade, realizando o sonho geracional de toda a sua família. E aí, esse sonho tinha virado um pesadelo. E ela me fala isso chorando na promotoria de justiça, virou um pesadelo. Porque, ao entrar na faculdade, ela percebe que aquele, para alguns, para tantos que estavam ali, não era o lugar dela. Ela incomoda. A todo momento, por meio de piadas, por meio do racismo recreativo, que faz justamente isso, né, sob uma máscara de cordialidade, de bom humor, na verdade, perpetua, né, o sistema de poder racista, ela sentia que não era o lugar dela ali. E aquilo me tocou muito, porque eu também já entrei numa faculdade de Direito um dia, né? Eu também já vivi esse conto de fadas. Como que era possível uma menina que estava no primeiro ano, que tinha acabado de passar num vestibular, que trazia toda essa carga, né, de sonho realizado de toda uma geração de pessoas, dizer para mim que aquilo tinha virado um pesadelo? Porque não só ela tinha sofrido racismo, mas depois que ela denunciou o racismo na faculdade, ela foi considerada a vilã, porque, afinal de contas, os pobres garotos brancos estavam só brincando, era só uma piada.
não era por mal, ninguém era racista, né? Era só uma brincadeira. E essa menina, então, teve que enfrentar não só o racismo que era dirigido a ela, como também convencer toda uma estrutura institucional, toda uma universidade, de que ela era a vítima. Diante desse caso, nós acabamos fazendo interlocução com o movimento negro de Campinas, porque a primeira preocupação que eu tive é, como eu, uma pessoa branca, vou dialogar sobre esse caso com a vítima, com os agressores. Então, o que eu fiz? Eu procurei a Jaqueline, que é uma gestora pública da cidade de Campinas, que trabalha na coordenação da igualdade racial. Procurei os integrantes do Conselho Municipal e falei, olha, a gente está com um caso aqui que a gente precisa tomar alguma providência. O caminho mais simples e óbvio era simplesmente responsabilizar os agressores, né? Aplicar uma pena ok, uma multa, no caso, porque eu era promotora civil, né, de Campinas. Então, eu não tinha atribuição criminal. Mas alguma coisa me incomodava muito nisso, porque eu achava que era pouco, né? A gente, na verdade, na luta antirracista, o que a gente quer é transformar subjetivamente as pessoas e entender que o racismo ele é muito mais do que uma ação individual. Ele está sempre dentro de um contexto institucional, um contexto social, cultural. Então, alguma coisa dizia que a gente tinha que fazer mais do que isso. A gente tinha que apostar no diálogo. A gente tinha que apostar numa transformação para entender o que tinha movido aqueles jovens a fazer, aspas, piadas racistas contra a estudante. E aí eu não vou contar com detalhes, mas a verdade é que depois de muitas reuniões, depois de muitos encontros, depois de muitas conversas, sempre contando também com o auxílio das duas vítimas e respeitando a vontade delas, e junto, né, com o apoio do movimento negro, das pessoas que entendiam desse assunto, acabamos fazendo 14 TACs, acordos com esses estudantes, que eram 14 estudantes. E nesses acordos, a gente propôs não só multas pecuniárias, que deveriam ir para um fundo que hoje eu fico sabendo que finalmente foi regulamentado pelo município, né? Fiquei muito feliz com isso, porque uma maneira que a gente teve de pressionar esse fundo foi dando dinheiro. A gente falou, está aqui, tem umas multas, onde a gente coloca? Então, muito, muito bom saber que esse fundo foi criado. Mas, além das multas, a gente propôs horas que a gente chamou de horas de transformação, horas de convívio. Então, de 120 a 240 horas foram acordadas com cada estudante para que eles frequentassem palestras, lessem livros, fizessem resenha, assistissem filmes e participassem de rodas de conversa, fossem trabalhar, eles eram estudantes de direito, então foram trabalhar na Coordenadoria de Igualdade Racial para receber vítimas de racismo, para se colocar no lugar delas, serem chamados a serem os defensores daquelas pessoas para exercerem sua alteridade. Um deles fazia documentários, né, e tinha esse hobby, então a gente propôs que ele fizesse o documentário de uma pessoa negra muito importante para a cultura de Campinas. Cada um deles teve um plano de trabalho diferente, de acordo com o seu tempo, com o seu talento, com a sua aptidão, com a sua disponibilidade de fazer algo presencialmente ou não. Nem todos os resultados foram iguais, né? Mas ao final de alguns meses, quando a gente se sentou em volta de uma mesa para ouvir esses estudantes, algumas surpresas muito emocionantes a gente pôde perceber, né? Desde relatos de uma menina que me chamou muita atenção, a menina que era uma das mais agressivas, falava da Ku Klux Klan nos seus posts, um negócio assim extremamente violento, e ela disse, eu despejava meu ódio nas pessoas negras porque eu não me aceitava como eu era. Descobri nesse processo que eu sou homossexual,
sou de uma família muito conservadora, religiosa, evangélica, e eu me odiava por não seguir as projeções dos meus pais. E aí eu transportava esse ódio para as pessoas negras. E hoje eu reconheço tudo isso, eu me descubro, eu me arrependo, e eu tenho coragem de me irmanar com as pessoas que sofrem discriminação. Foi um depoimento muito bonito e muito transformativo. Outros também vieram nessa linha, e alguns não, né? Alguns permaneceram como eram, né? Pagaram a multa, frequentaram lá as horas, mas não se deixaram afetar. Mas o saldo foi muito positivo. Desses 14, acho que 3, a gente pode dizer que não aposta muito que eles tenham se permitido afetar. Mas de 14, né, a gente ter promovido a transformação de 11, mas pagaram a multa. E um especificamente não cumpriu, e aí esse foi executado, porque no não cumprimento acordado era uma multa de R$100 mil. Então, ele sofreu essa multa de R$100 mil. Então, esse é o desfecho, né, do TAC. Então, esse é um caso assim, que a gente considera emblemático para o Ministério Público, porque, a partir desse caso, a gente tem uma percepção na instituição de que o racismo ele não é apenas um fenômeno intersubjetivo, individual, porque a gente tem muito essa tendência de encarar o racismo como crime, pura e simplesmente, o que é importante, porque a gente precisa dessa tipificação penal. Mas esse racismo individual, do xingamento, da agressão de um para um, está dentro de um contexto de racismo estrutural, institucional, recreativo, epistêmico, religioso, enfim, uma série de expressões de racismo que constroem as subjetividades feitas de ódio, né? Na verdade, ninguém quer ser racista, né? É interessante a escuta desses agressores, porque eles falavam, é claro que eu não sou racista, imagina, eu não sou, eles não se viam como racista, ninguém quer ser racista, né? Por isso que é importante que a gente entenda que somos todos construídos dentro de uma história, de um contexto racista, e que nós temos essa responsabilidade de desconstrução daquilo que nos foi passado e que inconscientemente internalizamos, mas temos uma responsabilidade em relação a isso, né? Então, foi importante para que a nossa instituição também percebesse que por trás de um ato individual, né, de um racismo, existe um contexto, existe uma PUC, uma faculdade que precisava reagir a isso, né? Existe uma grade curricular, existe uma sociedade inteira normalizando, com pena dos estudantes brancos que, afinal de contas, estavam só brincando e, coitadinhos, iam ter que vir no Ministério Público e pagar multa. Então, foi importante para que a gente também aprendesse a ter essa visão ampliada da questão do racismo. Além disso, nesse caso específico, para falar um pouco do sistema judiciário, foi um caso que tinha sido arquivado. Ele tinha ido para um outro promotor de justiça, e o promotor de justiça dele falou, foi só brincadeira, eles não tiveram intenção, porque os estudantes vinham, não, imagina, jamais que a gente seria racista. E esse colega arquivou. Quando esse caso foi para o Conselho Superior, chegou numa conselheira que hoje é a nossa vice-corregedora, doutora Liliane Mortari, e ela, mais letrada no assunto, sensibilizada com a causa, falou, não, isso é racismo recreativo. E aí voltou o procedimento e caiu nas minhas mãos, quando então eu tive a oportunidade, junto com o movimento negro, com as vítimas, de trabalhar esse caso. Então, também revelou o quanto é importante que os operadores do direito leiam sobre o assunto, né? Conheçam o assunto, leiam autores negros, intelectuais negros, bibliografias que muitas vezes não estão caindo, né, nos concursos, mas que precisavam cair para que a gente possa ter operadores mais qualificados. Além de tudo, a gente viveu essa experiência de uma atuação mais horizontalizada do Ministério Público, porque nós temos uma cultura do sistema judiciário muito verticalizada, né? O juiz lá em cima, inclusive,
espacialmente mesmo, né? O juiz que senta numa cadeirinha acima dos advogados, acima das partes, e que sabe tudo, e que vai decidir o que é certo e o que é errado. E, na verdade, nessa cultura mais transformativa, restaurativa, né, que tem os seus princípios na justiça restaurativa, a gente tem uma atuação mais dialogada, de ouvir mais a própria vítima, que passa a ser mais protagonista, de ouvir as partes, de ouvir o contexto, quem está no contexto daquele fato, de entender que toda agressão nunca machuca só uma pessoa, mas machuca várias. Então, a gente atuou muito com o movimento negro, né, que nos dava dicas, e era de uma autoridade surpreendente, né? Quando eu sentava ali na cadeira para conversar com o estudante, e tinha a Jaqueline do lado, que é uma mulher negra do movimento, gestora pública, e ela falava como mulher negra, não era a vítima, mas era uma mulher negra, que sabe o que é ser uma mulher negra no Brasil. Então, quando ela falava, era outra coisa, né? Então, assim, foi com muita satisfação que eu aprendi, e gostaria que, assim, o sistema de justiça todo absorvesse isso, que a gente se fortalece quando a gente divide, né, a autoridade com todas as vozes, né? Nunca algo para alguém, mas sempre algo com alguém. Acho que esse é o segredo da nossa força e do nosso poder. Então, ter trazido Jaqueline para que ela opinasse sobre as medidas autocompositivas e dialogasse com os estudantes foi, assim, imensamente enriquecedor para esse trabalho. Além disso, o protagonismo das vítimas, né, que foi dado, e a aposta, né, essa grande aposta que a gente faz no ser humano, de que todos os seres humanos podem se transformar com educação, com afetação. A gente trabalha para isso, na verdade, né? A gente trabalha com memória, com verdade, com justiça, quando o Estado pratica atrocidades, como foi o caso do nosso Estado brasileiro com a escravidão. A gente precisa que as coisas sejam ditas, que tenham nomes, e para a gente atravessar esse período de ressentimentos, a gente precisa, para que a gente chegue no momento em que a gente possa não dizer mais que temos uma inconsciência, mas uma consciência sobre o racismo, a gente precisa acreditar, né? A gente precisa de diálogo, a gente precisa de resposta, de responsabilidade, mas também de investimento, né, no ser humano. E aí eu queria dizer assim que esse caso foi tão importante, né, e mudou tanto, aprendi tanto com esse caso, e acho que, de uma certa forma, a divulgação dele também fez muitas pessoas refletirem que depois, com a oportunidade de estar na assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, junto com mais outros grandes colegas que estão na assessoria, o Rogério é um deles, a gente criou a rede de enfrentamento ao racismo no Ministério Público. Hoje a gente tem um espaço de discussão, reflexão e propositivo de ações no MP, em que a gente se reúne mensalmente para falar sobre como a gente pode melhorar. Essa rede, ela funciona com subgrupos de trabalho, tem plano de trabalho, ela tem subgrupo que cuida especificamente de um projeto que a gente chama de Cidade Antirracista, tem subgrupo que só estuda educação antirracista, que só estuda o sistema de justiça e as questões penais que envolvem e atravessam a questão do racismo, as políticas afirmativas e o racismo dentro da nossa instituição. A gente tem um grupo que faz a formação da própria rede, com essa perspectiva de interseccionalidade, então é um grupo que convida intelectuais negros, e todo mês a gente ouve um intelectual negro na nossa reunião, que fala por cerca de 40 minutos, 1 hora, sobre algum tema. A gente já ouviu pessoas muito importantes para a formação antirracista, e é um grupo que estuda só racismo religioso. Então, assim, esse trabalho de rede, eu queria que vocês conhecessem, tem na página do Ministério Público, para a gente fazer interlocução com as comissões, com as OABs, com a Defensoria Pública, porque volta e meia a gente está tendo essas conversas, querendo saber do que vocês estão fazendo, para a gente replicar e para a gente poder ouvir sugestões e críticas também.
Só mencionando rapidamente, esse projeto Cidade Antirracista é um projeto que também foi inspirado em Campinas. Campinas é uma das únicas cidades no estado de São Paulo que tem, né, para orgulho nosso, um Conselho Municipal de Igualdade Racial, que tem plano municipal de enfrentamento ao racismo e que tem uma coordenadoria própria de enfrentamento ao racismo, que é gerida pela Jaqueline, né, até onde eu sei. E aí a gente gostaria que todas as cidades tivessem esse tripé de política. Então, a gente criou esse projeto, esse nome, a gente fez uma cooperação com o governo do estado de São Paulo para que ele nos ajude na capacitação dos municípios e para que ele confira um selo de cidade antirracista para cidades que tiverem esse tripé estrutural em relação à luta antirracista. Então, também convido vocês para conhecerem esse projeto, para disseminarem ao máximo possível. Campinas vai receber esse prêmio por ter esse tripé, mas a luta, claro, não para aí, né? Uma coisa é a gente ter a estrutura, outra coisa é a gente ter um plano municipal sendo executado. Então, estamos, sim, todos vigilantes em relação a isso. Aqui algumas imagens desse projeto Cidade Antirracista que tem acontecido no Vale do Ribeira. O colega Danilo Goto fez uma audiência pública incrível lá, com comunidades quilombolas, indígenas, e 3 cidades já aderiram a esse projeto e estão, então, criando os conselhos para depois fazerem o seu plano municipal. Saiu desse projeto a Carta de Jacupiranga, um compromisso, né, dos municípios, do Estado, da sociedade, dos movimentos negros, dos operadores de direito, a que a gente cada vez mais pense na estruturação de políticas públicas para que a gente possa pintar aí esse mapa do estado de São Paulo todo de amarelinho. Por enquanto, são só esses municípios que têm Conselho Municipal de Proteção da Igualdade Racial, que a gente acha super importante, porque é o órgão de controle social, é o espaço em que a sociedade civil participa, os movimentos negros todos estão presentes, e aí a gente pode, então, nesses espaços, pensar as políticas públicas, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos para as políticas afirmativas e outras. Também deixo aqui algumas outras conquistas que vieram a partir dessa virada de chave que a gente deu na compreensão de que as instituições têm que lutar contra um racismo estrutural, para além do racismo individual. Então, a gente tem um livro que é totalmente acessível, gratuito na página, que tem 25 artigos, bem interessantes. Um deles escrito por um professor da Unicamp, então, tem 5 convidados especiais que não são membros do Ministério Público, uma juíza, pessoas do movimento negro e um professor da Unicamp. E 21 artigos de promotores e promotoras de justiça na área criminal, na área de ambiental, falando sobre racismo ambiental, racismo estrutural, religioso, recreativo, institucional, enfim. E também o racismo que atravessa, por exemplo, o direito do consumidor, né? Será que negros são tratados da mesma forma nas lojas, quando vão buscar um crédito bancário? Então, assim, é um livro muito diversificado e está acessível lá na página do Ministério Público. A gente conseguiu também, com a rede, mudar o nosso edital de concurso, então agora todo mundo que quiser ser promotor, promotora de justiça, tem que estudar racismo, tem que estudar leis que antes sequer eram mencionadas, Estatuto da Igualdade Racial, a lei que fala sobre educação antirracista. Então, a gente espera que, paulatinamente, os cursinhos e todo mundo aí comece a falar mais sobre esse tema, para implicar os concursandos, né, a necessidade de se qualificar, de se letrar para esse enfrentamento, para que a gente possa ter um sistema judiciário responsável e a tal da consciência que a gente está buscando faz tempo. E também criamos o NUIPA-GECRAD, que é muito inspirado também no que aconteceu em Campinas. O NUIPA-GECRAD é um grupo de trabalho criminal de enfrentamento aos crimes de ódio e intolerância, e o NUIPA é o nosso núcleo de práticas autocompositivas. Então, a ideia é que a gente possa replicar o que aconteceu aqui em Campinas para todo o estado, né? Isso começando na capital, onde temos esse GECRAD, e aí tentar com que determinados casos
passem por esse trabalho de diálogo, de conversa, e que a gente possa ter uma resposta dura, efetiva para os atos racistas, mas, ao mesmo tempo, que seja transformadora, né? Que aposte na transformação, na educação dos indivíduos e das instituições e sociedade ao qual pertencem. Então, era isso que eu tinha, dei uma corridinha aqui, porque eu não quero ocupar o espaço, queria muito ouvir meus colegas, ouvir Dayana também, né, jornalista importante aqui da cidade, e dizer que eu estou totalmente à disposição de todas, de todos que estão aqui. Fiquei muito comovida pelo convite que veio da Dani, que é uma pessoa que eu tenho guardado assim na minha trajetória profissional como alguém que mudou, né, a minha percepção sobre o racismo, me deu a oportunidade de trabalhar de uma forma diferente, e muito comovida também com o hino, né, que fala que nós temos que ser belos e fortes e que na luta é que nós somos felizes. Então, acreditando muito nessa felicidade, que é a luta pelo que é justo, eu queria que contassem comigo sempre. Estou na luta com todas e todos. Obrigada. Obrigada, doutora Cristiane. Nossa, como é importante a gente, a partir de um caso de racismo, quantas transformações a partir do diálogo, a partir do pensar, né, esse racismo, quanto que a gente consegue avançar. Muito obrigada, doutora Cristiane. Bom, eu gostaria de chamar o doutor Rogério Sanches Cunha. Ele é promotor de justiça do Estado de São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério Público dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina, e coordenador pedagógico e professor de Direito Penal e Processo Penal do curso RSC Online. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de agradecer o convite, agradeço as pessoas das doutoras Adriana e Daniele. Em nome das duas, eu cumprimento colegas de mesa, colegas aqui presentes, operadores do direito, estudantes, público em geral. Eu, por conta de uma limitação, vou trabalhar o tema especificamente nas 4 linhas do direito criminal. Mas antes de mais nada, antes de entrar no assunto, eu gostaria aqui de admitir, eu acho importante isso, que eu não manifesto qualquer identidade ou pertencimento ao povo da raça negra. Isso é muito importante, muito pelo contrário, eu represento e ocupo um lugar político, social, cultural, que é o mesmo lugar daqueles que oprimiram e ainda oprimem vocês. Agora, como promotor de justiça, vendo o hino que tocou, vendo o que falou a nossa colega Cristiane, eu me coloco todos os dias como promotor de justiça antirracista. Então, aqui não se trata de querer ocupar um lugar de fala. Não, nós nunca vamos entender o que vocês passam. Hoje mesmo eu conversava com o meu filho, que já começa a sair para as baladas, como que ele deve se comportar, porque ele contou a história de um amigo dele que foi abordado por policiais militares. E eu falei, como que ele tem que se comportar quando ele for abordado por policiais militares? E eu tendo a certeza de que essa orientação que eu estava dando era uma orientação absolutamente diferente da orientação que um pai negro, que uma mãe negra dá para o seu filho. Eu explicando para o meu filho que ele tem que mostrar que ele tem documentos de identidade, que ele sabe que só pode ser revistado se houver isso. Eu fico imaginando um negro querendo ensinar o policial militar como que deve esse policial comportar-se.
Então, é importante eu reconhecer isso quando eu falo num evento como esse. Então, aqui não se trata de ocupar um lugar de fala, muito pelo contrário, eu não tenho condições, mas irmanar, dizer que como promotor de justiça, eu me considero um promotor de justiça antirracista. E é nessa linha que eu quero começar explicando o direito penal racista. Eu poderia falar do direito penal contra o racismo. Não, eu quero, antes de mais nada, lembrar que existe um direito penal racista. E esse direito penal racista, ele tem uma base. É um direito penal que está em cima de um pensamento. E esse pensamento, a criminalização da cor da pele, pode ser encarada a sua origem nos apontamentos de Lombroso, considerado o pai da criminologia. Vamos entender por que ele é considerado o pai da criminologia. Porque foi quem, pela primeira vez, trouxe para a criminologia um método. Então, aí passou a ser uma ciência. E Lombroso, que escreveu o livro O Homem Delinquente, também escreveu outro livro, A Mulher Delinquente, que eu faço um parênteses, acho interessante vocês lerem, porque esse livro coloca em xeque absolutamente tudo que ele escreve no Homem Delinquente, porque no Homem Delinquente ele estuda o criminoso a partir de dados físicos, principalmente dados físicos. Agora, a Mulher Delinquente, ele a conclui a partir de dados morais. Então, o homem delinquente é aquele homem da raça negra, é o homem com determinada formação do rosto, formação genética, do cérebro. Agora, a mulher delinquente é a mulher prostituta, é a mulher que não se atém às regras sociais. Vejam a comparação. Bom, para escrever esse livro, O Homem Delinquente, ele trabalhou com pesquisas de análises físicas em pessoas encarceradas, relacionando essas características supostas tendências criminosas. Na visão de Lombroso, criminosos eram menos evoluídos e algumas dessas características eram a pele e o cabelo escuros. Isso aqui foi dotado na época como uma ciência. Rogério, mas isso faz muito tempo, nós estamos falando do século XIX, começo do século XX. Calma, porque no Brasil tivemos seguidores de Lombroso. Tivemos seguidor de Lombroso, Raimundo Rodrigues, um médico que seguiu a mesma linha de Lombroso e foi autor de vários livros, dentre os quais eu destaco As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, A Mestiçagem e o Crime. São várias obras sempre relacionando o crime e o criminoso à raça negra. Rogério, mas isso continua muito distante. Será que nós ainda temos essa assombração dessa, entre aspas, ciência? Podemos não ver mais com a mesma ênfase nas academias, mas ainda que inconscientemente fez adeptos. Todos viram um caso no Sul de uma juíza que citou, na condenação de um réu, citou a sua raça para aumentar a pena. Todos lembram. Isso aqui eu trago, inclusive, a reportagem. E eu trago a reportagem porque, de repente, quem não viu, vai falar, esse promotor está exagerando. Não, isso aconteceu, salvo engano, ano passado, 2021. E eu recortei uma passagem da decisão da juíza no momento de condenar. Eu não estou dizendo que o réu era inocente, hein? Não estou dizendo que o réu era inocente. O que me chama a atenção é ela, juíza, levar em conta a cor da pele para aumentar a pena. E ela disse o seguinte, eu recortei da sentença. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante de grupo criminoso em razão da raça. Então, veja, ela não sabe nada da conduta social dele. Então, ela presume pela cor da pele que ele deve integrar uma organização criminosa. Eu falava para vocês de Lombroso, do século XIX, de um médico brasileiro do século XIX. E eu tenho aqui no século XXI uma decisão judicial, ainda que inconscientemente, criminalizando ou penalizando com mais ênfase
a cor da pele. E eu falo sem medo de errar. Aqui existe uma diferença dessa decisão para muitas outras. É que aqui o racismo está explícito. Eu tenho certeza que em outras decisões a única diferença é que aquele que subscreveu não foi tão explícito. Mas a cor da pele foi levada em consideração até no julgamento. Eu falo para vocês do direito penal racista, o direito penal tratando de maneira desigual pessoas iguais, apenas com a cor da pele diferente. Mas nós não podemos esquecer quando o negro ou a negra é vítima. Porque aqui o Estado está julgando o negro ou a negra autor de crime. Mas também existe o outro lado, onde o negro e a negra é julgado quando vítima de um crime. Quando vítima de um crime, onde o Estado ele deixa de lado o fato e julga a pessoa da vítima, para saber se aquele fato ele deve ou não ser dotado de credibilidade. Bom, eu quero falar agora rapidamente, obedecendo o tempo que me foi imposto, até porque o debate ele acaba sendo muito mais saudável e profícuo. O racismo e o direito penal. Quando nós pensamos o racismo e o direito penal, será que nós queremos um direito penal conflitivo, punitivo, como disse a colega Cris, um direito penal que busca perseguir a pena? Ou nós podemos trabalhar o racismo por meio de uma justiça penal consensual? Nessa justiça penal consensual, a minha preocupação não é a imposição de pena. A minha preocupação é exatamente o consenso. É a justiça multiportas. É tentar trabalhar o direito penal esquecendo a pena como uma consequência imprescindível. Nós não podemos ficar com a ideia de que só existe direito penal se houver pena. Não, o direito penal existe para o direito penal, com os seus instrumentos, conseguir promover justiça. Eu não preciso necessariamente da pena. Rogério, pelo que você fala, você gosta desse direito penal consensual. Gosto, já vim aqui, inclusive, na OAB, falar sobre o direito penal consensual. Mais precisamente, o mais novo instrumento de consenso, que é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. O artigo 28, letra A do Código de Processo Penal, incluído pelo pacote anticrime, diz que, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado ou confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor um acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante algumas condições. Quando eu penso no racismo, e aqui eu estou pensando no racismo em sentido macro, eu estou pensando no racismo, injúria racial, homotransfobia, tudo aquilo que o Supremo agasalhou na Lei 7.716 de 89. E antes que me perguntem, porque sempre me perguntam isso, Rogério, você dá aula de penal, mas o que você achou dessa decisão do Supremo que criminalizou a homotransfobia na lei de racismo e o princípio da legalidade? Se você perguntar para o Rogério, professor de penal, alguém que gosta de penal, estuda penal, eu realmente achei esquisito o Supremo ter criminalizado a homotransfobia, porque o princípio da legalidade, de fato, ele acabou sendo desafiado. Agora, se você perguntar como cidadão, eu adorei a decisão, porque se depender do Congresso, a homotransfobia jamais será criminalizada. Então, o Supremo, ele ficou anos pedindo para o Congresso fazer o seu papel. E eu tenho colegas, inclusive uma colega de Minas que foi dar uma palestra no MP logo depois da ADO 26, onde o Supremo criminalizou a homotransfobia, a Maria Carolina Beraldo, homossexual, ela foi lá e falou, escuta, quem falou que a comunidade LGBTIQIA+, está irradiante com essa decisão do Supremo? Nós estamos nos sentindo abraçados. Mas nós gostaríamos que esse crime saísse do Congresso Nacional. Como sai qualquer crime
em que uma pessoa que não seja homossexual assiste o legislador trabalhando. Então, não fica pensando que nós estamos felizes, não. Nós só gostaríamos que a homotransfobia viesse do Congresso Nacional, viesse com as digitais da Casa de Leis. Mas já que a Casa de Leis não traz, que o Supremo faça isso, sim. Pronto. Eu já me adianto a eventual pergunta nesse sentido. Falando do acordo de não persecução penal, uma outra pergunta que sempre me fazem, Rogério, é direito subjetivo do réu? Então, esse caso que a Cris mencionou, esse jovem sentado na frente da Cris, eles têm um direito subjetivo a um acordo com o Ministério Público para não haver processo, crime, para não haver pena. É direito deles? Não, não é direito deles. Eu volto em slide e eu peço para que vocês leiam ali. Olha, o Ministério Público só vai propor o ANPP se necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Nós vamos analisar, não existe direito subjetivo. Aliás, põe uma coisa na cabeça, direito subjetivo não combina com justiça consensual, direito subjetivo só combina com justiça conflitiva. Na justiça conflitiva, existe direito subjetivo do réu, até para que você tenha uma igualdade entre o Estado punitivo e o réu parte mais fraca. Já na justiça consensual, não existe uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Existe um tablado horizontal com isonomia de vontades. Isonomia de vontades. Quando um não quer, dois não fazem. Espera um pouquinho, Rogério, mas cabe a ANPP em racismo? E aqui eu chamo a Cris como testemunha do que eu vou falar. Se eu faltar com a verdade em algum momento, você me corrige. Foi essa palestra que eu dei, eu vejo que muitos tão diferentes não vieram naquele evento. Eu gostaria só de abrir um parênteses rapidamente, dizer que em 2020, e aí vocês vão entender por que eu comecei admitindo que em nenhum momento eu falo do lugar que vocês falam, isso significa que eu posso cometer erros. Aliás, isso explica o que brilhantemente fez a Cris de trazer o negro, a negra, para participar da solução de conflitos. Então, eu não fiz isso, olha o que aconteceu. Em 2020, quando o atual procurador-geral toma posse, eu, na assessoria, vivi incrédulo assistindo aquele caso do racismo nos Estados Unidos, onde um policial colocou o joelho no pescoço do americano e acabou matando George Floyd, né, se eu não errei o nome. E aí, nós começamos a debater no Ministério Público, então eu falei o seguinte, é a assessoria que eu estou, que é a assessoria criminal, falei, doutor Sarrubo, eu acho que nós não devemos admitir o ANPP no racismo. Não devemos admitir não só o ANPP, transação penal, suspensão condicional do processo, ou seja, vamos tirar a justiça consensual do racismo, vamos deixar somente a justiça conflitiva, buscar pena, e é só pena para esse tipo de gente. O racista tem que cumprir pena. Fizemos uma reunião, Rogério, você monta essa orientação, eu montei a orientação. Nossa, eu fiquei tão orgulhoso da orientação, cheio de considerandos, aquilo estava lindo. Aí eu fiz a orientação, corregedoria assinou junto, procurador-geral publicou orientação. Promotores e promotoras de justiça do Estado de São Paulo, vocês são orientados a não fazer acordo com o racista. Nenhum tipo de acordo. É a justiça conflitiva, é o processo, é a pena. Depois de alguns meses, chega a Cris da assessoria, com a experiência que ela teve em Campinas, e os colegas do GECRAD começaram a ligar para nós, falaram, Rogério, essa orientação não está legal. Eu falei, mas não está legal por quê? Porque vocês querem que a gente persiga a pena. Eu falei, é isso mesmo. Falou, não, mas para nós é muito melhor termos a chance de trabalhar com esses investigados num ambiente de consenso. Buscar medidas alternativas, justiça restaurativa. Muitas vezes nós denunciamos, tem o processo e ao final uma pena absolutamente aquém das expectativas de absolutamente todo mundo, inclusive da vítima e da comunidade a que pertence a vítima. Aí a Cris lembra que nós tentamos fazer um recall
para essa orientação. Chamamos a orientação para falar, olha, minha culpa, vamos fazer. Aí a corregedoria não quis fazer este recall, não quis retrabalhar a orientação, mas a corregedoria deixou claro o seguinte: em regra, deve-se evitar a justiça consensual. Se o colega perceber que a justiça consensual, o instrumento de consenso, é muito mais eficiente, de acordo com o caso concreto, que trabalha o instrumento de consenso. Então, fica a critério do colega. A lei não proíbe o ANPP no racismo. Vejam que a lei, no parágrafo 2º do artigo 28 do Código de Processo Penal, não traz o racismo entre os casos em que não se admite o ANPP. Então, o Estado de São Paulo já está trabalhando o ANPP no racismo. E quando você trabalha o ANPP no racismo, você trabalha o ANPP principalmente pensando nas condições que serão debatidas com o investigado. São várias as condições. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, renúncia a bens e direitos, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária e o inciso 5 que eu destaquei, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. A reparação do dano é muito importante. E quando você pensa em racismo, você não pensa somente na reparação do dano individual. Você pensa na reparação do dano à coletividade. E isso nós vamos conseguir no ANPP e nós não conseguimos no processo, na sentença criminal. No ANPP fica mais fácil. Isso que a Cris fez no TAC, no termo de ajustamento de conduta dela, jamais nós vamos conseguir isso numa sentença criminal. Jamais. Rogério, espera um pouquinho. Pelo que eu estou vendo esse inciso 5 aí, o rol de condições é um rol meramente exemplificativo, sim. É um rol meramente exemplificativo. Vejo que o Ministério Público pode acordar outra condição, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Aquilo que a Cris conseguiu no procedimento extrapenal, nós podemos trazer para o procedimento penal, para a seara penal, sem problema nenhum. Esse inciso 5 permite uma variedade de condições. Agora, claro que essa variedade de condições deve observar uma prestação que não seja proibida, que não atinja direito de terceiros, não viole valores sociais nem a dignidade da pessoa humana, seja resguardada a consciência e voluntariedade do investigado, seja amparada pela juridicidade, implique em recomposição social do bem jurídico tutelado pela norma penal aparentemente violado. Então, vejam aqui que é importante a recomposição social do bem jurídico tutelado. Pensando no racismo e pensando nos direitos às vítimas, vejam quantas coisas nós temos que observar nesse ANPP. Os órgãos do Ministério Público deverão zelar pela efetiva promoção dos direitos das vítimas, informando-as notadamente sobre a reparação do dano causado pela infração penal, salvo a impossibilidade. São enunciados do Ministério Público do Sudeste, por isso Carta de Araxá. Isso está numa carta, é um compromisso do Ministério Público do Sudeste. Observar obrigatoriamente o direito das vítimas. Buscar efetivar a reparação dos danos civis causados às vítimas hipossuficientes, o Ministério Público deve encaminhá-las mediante comunicação formal a serviços gratuitos de atendimento jurídico. Reparação de dano, olha que interessante, quando o presente dano material suportado por vítima ser determinada, a sua reparação deve constar do ajuste celebrado entre o MP e o investigado, salvo se o investigado demonstrar a impossibilidade. Não basta o investigado alegar a hipossuficiência. Ele tem que demonstrar a hipossuficiência. E se ele não demonstrar a hipossuficiência, ele não vai querer reparar o dano, não vai haver acordo. Vamos oferecer a denúncia, vamos perseguir a pena. O órgão do Ministério Público pode fixar valor mínimo a título de dano moral? Sim. Vejam, eu estou falando do processo crime. Estou falando do âmbito criminal. Isso há 10 anos seria absolutamente inimaginável. O judiciário, até hoje, convenhamos, ele não consegue parametrizar dano moral.
Até hoje não consegue. Inclusive, nós pedimos o auxílio para a Cris. Cris, vamos ajudar os colegas. A parametrizada no moral não é fácil, fica um pouco a regra da galinha, né? Bota 10 salários aqui, bota 6 salários ali. Você não entende essa parte, não tem parametrização. Mas o Ministério Público, no ANPP, olha só a palavra-chave. Está aqui, ó. O Ministério Público pode acordar valor mínimo a título de dano moral. Eu falei valor mínimo, porque nós não sabemos parametrizar e temos que ter essa consciência. Então, aquele valor que eu acordei é um valor mínimo se a vítima não se sentiu satisfeita, se a coletividade não se sentiu satisfeita. Então, que busque a complementação na esfera civil. Eu não vou fechar portas. A fiança paga pode ser usada para reparação de danos? Pode. E aqui deixa eu só fazer um parênteses. Eu sei que o racismo é inafiançável. Mas e a injúria racial? É inafiançável? O Supremo não decidiu isso. O Supremo decidiu que a injúria racial é imprescritível como racismo. Mas não chegou na página 3, que fala da fiança, não chegou na página 4, que fala do tipo de ação penal. Então, os delegados, às vezes, nos ligam e falam: Rogério, eu estou com um caso de injúria qualificada pelo preconceito aqui. Arbitro ou não arbitro fiança? Eu falo, sim. Ele, nossa, mas não é. Eu falei, sabe por quê? Se você não arbitrar fiança, ele vai conseguir a liberdade provisória sem fiança. Quem no Brasil vai ficar preso? Primário de pontos antecedentes vai ficar preso por injúria racial? Ninguém. Então, eu falo para ele o seguinte: se você não arbitrar fiança, amanhã ele está solto, sem pagar fiança. Ou seja, o furtador tem que pagar fiança para poder sair. No Brasil, crime hediondo equiparado não precisa pagar fiança para sair. É uma estupidez. Então, eu falei para ele, não corra nesse erro. Não fica pensando que você está prejudicando o investigado por racismo, indeferindo-lhe fiança, porque vai ser-lhe concedida a liberdade provisória. Então, que seja concedida mediante fiança, e essa fiança vai servir para reparação do dano à vítima. E essa composição civil, e aqui eu vou ser um pouco ousado, eu sei que existe crítica, é um enunciado nosso do Ministério Público de São Paulo para a Carta de Araxá, nós entendemos que neste capítulo da reparação do dano, nesse capítulo que existe no acordo de não persecução penal, imaginem só um acordo repleto de cláusulas, essa cláusula da reparação do dano, eu entendo que ela pode ser dotada de autonomia. Isso significa o quê? Que se ele não cumprir o acordo, eu vou oferecer a denúncia crime, mas eu vou executar o dano que ele se comprometeu a reparar. Então, a rescisão, o acordo é rescindido, salvo no capítulo da reparação do dano. No capítulo da reparação do dano, eu não vou rescindir nada. Eu vou executar. E, ao executar, eu vou atrás, sim, de medidas assecuratórias de natureza real. Sequestro, especialização de hipoteca legal, arresto prévio, arresto subsidiário, e o que o valha. E, com isso, eu sei que eu acabei, talvez, estourando meu tempo em alguns minutos, ou não? Acho que sim. Então, eu quero apenas encerrar dizendo que é um prazer estar aqui. O doutor Ademir até falou comigo, olha, você outra vez, que bom. Falei para ele, doutor Ademir, é uma intimação. A hora que eu recebo o WhatsApp delas aqui, eu já sei que é intimação, eu só preciso saber o dia e a hora para não ser conduzido coercitivamente. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutor Rogério. Saiba que as intimações elas continuarão chegando ao seu WhatsApp. Elas continuarão chegando. Mas muito obrigada, muito importantes e relevantes aquilo que o doutor trouxe para nós, falando sobre o direito penal racista e não propriamente dito sobre a prática antirracista, que é muito importante para que todos consigam visualizar como o direito pode também colaborar para a prática do racismo. Então, muito obrigada. Bom, agora eu gostaria de chamar ela, que é jornalista formada pela UNASP, Centro Universitário Adventista do Estado de São Paulo,
Possui experiência em internet, assessoria de imprensa, televisão, jornal impresso. Tem especialização nas áreas de produção de conteúdo, direção e roteiros em cinema e atualmente é produtora executiva e apresentadora da IPTV Campinas. Então, com a palavra, Idaiana Rosa. Só antes da Idaiana começar a falar, a doutora Luciana falou que ela tietou a Idaiana, todos nós, quando a Idaiana chegou, a primeira coisa que nós falamos, ela falou, prazer, Idaiana, não, nós já te conhecemos, nós vamos apresentar a Guaidá, vamos ansiosamente a sua presença aqui. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é uma honra ver essa plateia aqui tão diversificada, uma honra também contar com os meus colegas aqui de mesa, então agradeço o convite. Pedro Paulo, que maravilha te escutar, foi uma espera muito agradável, parabéns pela apresentação. Gente, é bacana ouvir toda essa discussão de vocês quando se trata principalmente dessa atuação do judiciário, né, do direito em relação a essas causas, porque quando a gente fala de imprensa, envolve também essa formação de consciência. A Cris trouxe aqui para a gente um caso que ela recebeu e que teve essa reflexão, teve essa mudança de consciência, porque ela teve contato com uma colega que teve a sensibilidade, que conhecia o conceito do racismo recreativo, e daí elas conseguiram se aprofundar e elas mudaram esse comportamento, elas mudaram um padrão que até então poderia ser um caso arquivado e foi fundamental, porque saindo do protocolo que até então era comum, teve essa mudança no comportamento e isso trouxe essa reflexão. E é muito legal trazer isso aqui para vocês, até antes de eu chegar na parte que fala especificamente sobre a imprensa, porque quando a gente fala de formação de consciência, a gente fala de trazer reflexão, de fazer as pessoas se questionarem. Isso está errado? Por que está errado? E muitas vezes tem pessoa que é vítima e ela nem sabe de que forma ela pode recorrer, onde ela pode buscar ajuda, onde ela pode buscar respaldo. E daí entra o papel da imprensa nesse processo. A televisão aberta, principalmente, ainda hoje, carrega um aspecto muito importante, que é o aspecto educativo. A gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, muitas pessoas ainda não têm acesso a outras formas de receber comunicação, e a TV aberta entra na casa das pessoas de uma maneira abrangente, de graça, e que vai levar essa reflexão. E quando a gente fala dessa formação de consciência, essa formação de reflexão é super importante. Recentemente, quem é daqui de Campinas, quem é da região, acompanhou um caso de um colégio super tradicional aqui na região, que aconteceu em Valinhos, a mãe de um aluno que foi vítima de racismo, a mãe advogada, colegas, né, de vocês, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que lutou por essa causa e ela se engajou até conseguir, dentro do âmbito ali escolar, o que era até então, dentro do possível, as penalidades máximas. E assim, é super importante trazer um exemplo desse, um caso desse, quando vem à tona, mostra que muitas vezes as pessoas estão passando por isso e elas vão falar exatamente aquilo, mas foi só uma brincadeira. É coisa de criança. E essa reflexão que é plantada dentro desse mundo ajuda outras pessoas a buscarem, porque se essa mãe não tivesse bradado, levado para a imprensa, se a imprensa não tivesse abraçado essa causa, poderia ser um caso que as crianças continuariam convivendo, os adolescentes continuariam convivendo e não teria essa formação da consciência pedagógica, né? Esse aspecto. Porque muitas vezes pagar uma multa e ir embora, você não vai formar consciência, você não vai mudar a sociedade. Então, quando a gente adota essa postura antirracista nas nossas funções, eu como comunicadora, vocês dentro da área da justiça, né, em diferentes formas, a gente consegue ter essa luta, né, e trazer essa conduta antirracista e, enfim, sair desse universo de inconsciência que a gente, infelizmente, vê hoje em dia e tentar encontrar esse caminho da consciência, de tentar fazer essa mudança. E, claro, trazendo também, o Rogério fez uma colocação muito pertinente em relação ao lugar de fala, e quando se fala de produção de conteúdo, a gente sabe também o quanto a diversidade, por trás daquele ambiente que está produzindo esse conteúdo, né? Quem é a pessoa que está na imprensa produzindo uma reportagem? Quem é a pessoa que recebeu uma informação
e vai decidir se aquela informação pode ser levada ou não adiante. Então, a gente também traz esse adendo, porque o racismo estrutural, da mesma forma que ele traz uma representatividade pequena, né? Ela mencionou aqui, se fosse para trazer um promotor hoje, negro, a gente encontraria aqui na região essa pessoa? Então, eu também vou trazer essa questão do racismo estrutural, esse reflexo para a imprensa. Quem são os jornalistas hoje que estão na mídia produzindo esse conteúdo? E daí a gente tem que trazer para o nosso dia a dia também. Quantos livros de autores negros você já leu esse ano? Você já experimentou investir em algum projeto de uma pessoa negra, comprar em alguma loja? Então, a gente tem que trazer isso, porque essa mudança no dia a dia vai trazer essa nossa formação de consciência e vai fazer com que a vítima consiga entender, poxa, o que eu estou passando, de fato é uma violência, de fato é um crime, eu vi isso na mídia, alguém me falou, uma pessoa recebeu essa informação e passou para mim, nossa, poxa, o meu amigo foi vítima de um crime, eu posso mudar isso, eu posso recorrer, eu posso buscar ajuda. Muitas vezes o meu amigo que é vítima não vai conseguir falar, mas eu recebi uma informação que é capaz de me dar uma capacidade para lutar por essa pessoa, porque às vezes a vítima também fica nessa condição. Então, quando a gente fala desse racismo estrutural que atinge todas as esferas, é importante que a gente olhe também para o nosso dia a dia, e daí aqui eu vou trazer o papel da mídia nisso, que é um papel fundamental. A gente vê aí ataques de ódio constantemente e o quanto a mídia tem mostrado isso. É fundamental que a gente tenha essa representatividade também em quem está produzindo essa informação. Porque se cai para vocês, por exemplo, um caso relevante, para esse caso vir à tona, quem é o jornalista que vai ter a sensibilidade de olhar esse caso? Ele conhece a dor daquela pessoa? Ele entende o quanto isso pode ser relevante publicamente para ser levado à tona? Quem que é a pessoa que está por trás dessa produção de conteúdo? Quais são as palavras que ela vai usar no momento que ela vai produzir uma reportagem? Essas palavras, elas estão sendo também violentas? Porque tem isso também, a gente ofende da forma que a gente fala, a gente é violento muitas vezes com as palavras. Então, assim, esse conceito de reflexão, ele é fundamental no nosso dia a dia e no nosso trabalho, para que a gente consiga ampliar esse debate e quem sabe, amanhã, depois, a gente nem esteja tendo esse tipo de discussão. Quem sabe, para que amanhã a gente nem esteja carente dessa falta de representatividade no judiciário, né? Quem são essas pessoas que estão nessa linha de frente, defendendo esses casos? E quando a gente fala em trazer esses assuntos para a mídia, e a gente escuta isso constantemente, muitas vezes recebendo mensagens de telespectadores, mas por que vocês estão noticiando isso? Isso é mimimi. O mundo está muito chato. Por que vocês estão trazendo isso, sendo que foi brincadeira de criança, quando é exemplo de faculdade ou quando acontece dentro de um colégio? E sempre a gente precisa explicar para as pessoas, infelizmente, o que é muito óbvio, invertendo. E aí a gente fala, olha, se coloca no lugar dessa criança, se coloca no lugar dessa vítima, como que você se sentiria? Só que é um processo árduo, é um processo que demora para a gente colher esses resultados, e é muito importante quando a gente traz toda essa questão, a importância de você formar essa consciência com base na reflexão, porque muitas vezes só o pagamento de uma multa não vai ser suficiente. Será que a Cristiane conseguiria vencer de 11-3, né? Se ela simplesmente determinasse lá o pagamento de uma multa? Será que esse placar seria tão positivo? Talvez não. Então, é uma conquista muito grande quando você consegue mudar a mentalidade de uma pessoa, porque isso vai reverberar. Essas 11 pessoas vão virar 22, vão virar 44, isso vai se multiplicando e elas vão se tornar profissionais, assim eu espero, que vão fazer diferença também nos seus ambientes de trabalho. Então, fica também a reflexão para a gente de trazer no nosso dia a dia essa conduta antirracista. Como a gente escolhe o que a gente vai assistir, o que a gente vai ler, o que a gente vai comprar, o que a gente vai se inspirar. Vocês, muitos que estão aqui na plateia são dessa área, né, do direito. Em quem vocês se inspiram? Quem são as pessoas que hoje estão representando vocês? E daí, independentemente se essa pessoa é preta ou não, ela tem uma conduta antirracista real, de verdade, no dia a dia dela, ela luta por isso, ela está envolvida numa causa, transformando, trazendo ações para um município e querendo que essas ações se perpetuem e também sejam compartilhadas, replicadas em outras cidades. É uma pessoa que está dialogando com o poder público para fazer a diferença. A gente tem aqui também a doutora Daniele, que está representando
o Tribunal do Trabalho, representando. A gente muito sabe que quando se fala de trabalho análogo à escravidão, quem são as pessoas que são vítimas, né? A maioria, pessoas pretas. Hoje eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade aqui em Campinas e a gente foi falar especificamente sobre fome, pessoas que não têm o que comer. E daí a gente ouviu uma família que a mãe não tinha pão para dar para o filho. Ela, na verdade, ela nem trabalha com a realidade do pão. Todos os dias o que ela faz farinha com açúcar para dar para as crianças se alimentarem. E hoje ela não tinha nem farinha com açúcar e ela estava falando dessa dificuldade de conseguir alimento. Como que vocês imaginam o perfil dessa pessoa? A cor da pele dela. E daí você dá uma circulada pela comunidade, quem são essas pessoas? Como que uma criança que está passando fome vai conseguir aprender a ler? Como que uma criança que está passando fome vai ter concentração para mandar bem na prova da escola? Então, é muita desigualdade. E é um processo muito doloroso e é uma luta ingrata, porque muitas vezes a gente precisa lutar contra os nossos próprios colegas, né? Contra o próprio sistema, para tentar fazer um trabalho diferenciado. Então, essa representatividade ela tem que estar no nosso dia a dia também e usar o nosso trabalho como instrumento de transformação. E o objetivo fundamental é trazer essa reflexão, trazer essa consciência, porque só assim a gente vai conseguir mudar. Eu espero que vocês consigam trazer isso no dia a dia profissional de vocês e no dia a dia da vida também, né? Que a gente faz muita diferença enquanto cidadão, quando a gente escolhe os nossos caminhos, onde a gente vai comprar, em quem a gente vai se inspirar. E eu quero agradecer o convite e agradecer também aqui a presença dos colegas, que eu estou aprendendo muito também com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada, Daiane. É sempre importante a gente trazer o papel da mídia como instrumento de transformação de pensamento da sociedade. E sempre que há um caso de racismo, a mídia tem um papel fundamental em como ela vai reproduzir isso para a sociedade, como que ela vai levar isso, de que forma que ela vai tratar esse caso de racismo e, principalmente, os resultados desses casos, como que ela vai tratar, ou se ela vai procurar reverberar isso. Então, muito importante o que você nos trouxe. Muito obrigada mais uma vez. Bom, e para a nossa última palestra, eu gostaria de chamar a doutora Daniele Olivares Correia, que é procuradora do Trabalho do Ministério Público da União, votada na Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, coordenadora regional da Coordenadoria da Promoção de Igualdade e Combate à Discriminação no Mercado de Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, vice-procuradora nacional adjunta da Cor e Igualdade, membro do GT de Direitos da Pessoa com Deficiência na Comissão de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público. Por favor, doutora Daniele. Bom, muito boa noite a todas, todos e todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Daniela e do doutor Ademir para estar aqui presente, cumprimentar o doutor Paulo Braga na pessoa de quem eu cumprimento todas as presentes aqui, e dizer que eu me senti muito honrada de ter sido convidada para estar aqui e falar com vocês nessa noite. E assim, acho que eu estou assim com uma responsabilidade muito grande, né? Porque os meus colegas de mesa que me antecederam falaram muito bem, e eu vou trazer aqui um aspecto um pouco diferente do que foi tratado pelo Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho não tem atribuição criminal, né? Nós trabalhamos na competência da Justiça do Trabalho, e nós temos um viés um pouco diferente, né, do Ministério Público, tratado de forma geral, porque a gente além de não ter a atribuição criminal, o Ministério Público do Trabalho trabalha somente com a questão de lesão coletiva e difusa, né? Então, nós trabalhamos com lesão a direitos difusos e coletivos, aos direitos fundamentais sociais ligados à seara trabalhista. E, nesse aspecto, a questão do racismo, nós trabalhamos principalmente em relação à questão do combate à discriminação nas relações de trabalho, né? Então, como é que a gente passa aqui? Vamos ver. Você sabe como é aqui? Vamos ver.
Ah, tá fácil. Bom, então, como eu estava falando, o Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União, é o único, então, que não tem atribuição criminal, né? Então, nós, conforme o artigo 127 da Constituição Federal, a gente incumbe a nós também a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis na esfera trabalhista, tá? Dentro da nossa atuação, é interessante que a gente retrate isso bem aqui, que a gente tem duas formas de atuação. Primeiro é a judicial, através do órgão interveniente, dando parecer nas ações individuais, quando tiver algum direito indisponível ali em questão, e como órgão agente, quando nós somos legitimados à ação civil pública, tá? E na atuação extrajudicial, ela se dá através da instauração de inquéritos civis e também a instauração de procedimentos promocionais. Então, essas duas atuações, elas são bem importantes, principalmente na questão dos procedimentos promocionais. Muitas vezes, se olha para o Ministério Público como um órgão totalmente repressivo, e nem sempre é assim. A gente também tem um trabalho muito grande de articulação social, principalmente o Ministério Público do Trabalho. E isso a gente faz através de ações civis, audiências coletivas, audiências públicas, na promoção de seminários, na promoção de eventos, onde a gente chama a sociedade a discutir a lesão aos direitos fundamentais ligados à seara trabalhista. Bom, dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos 9 coordenadorias temáticas, né? Dentre elas, eu destaco 2 que estão totalmente ligadas à questão do racismo, que é a coordenadoria da qual eu faço parte, que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade e Combate à Discriminação no Mercado de Trabalho, e também a CONAET, que é a Coordenadoria de Combate ao Trabalho Escravo. Então, nós temos 2 coordenadorias temáticas que vão trabalhar justamente nessa seara dessa lesão a esses direitos. A questão do trabalho escravo, como já foi dito aqui, a gente percebe que, embora nós estejamos no século XXI, embora essa roupagem do trabalho escravo hoje ela seja vista de uma maneira diferente, mas a gente percebe no dia a dia muitos casos assim. No Brasil, infelizmente, nós temos trabalho escravo na área rural, na área urbana, nas grandes cidades, no setor de construção civil, no setor de costura e de confecção e facção. Então, nós temos assim casos gravíssimos, e também no trabalho doméstico. Essa semana mesmo eu precisei ajuizar uma ação civil pública, e a gente ajuiza a ação civil pública em face do empregador, mesmo que ele seja pessoa física, mesmo que ele seja empregador, pessoa física, por conta de uma situação de trabalho escravo. E o que a gente escuta é justamente esse conceito leigo de que, mas eu não ofendi, mas eu não cometi crime nenhum. E como que a gente identificou essa situação, né, do racismo, essa situação do trabalho escravo naquela situação? A pessoa, numa situação de vulnerabilidade, ela não tem opção. Ela vai aceitar aquilo que foi disponibilizado para ela naquele momento. Então, naquele caso em que a gente se deparou, era justamente um senhor que não tinha onde morar, não recebia salário, estava numa condição de extrema vulnerabilidade. Atualmente ele é idoso, né? Mas na época não era, e aí foi oferecido para ele um lugar para ele morar em troca do trabalho. E, geralmente, quem se depara com essa situação, a pessoa fala, mas eu fiz um favor, porque, afinal, ele ia dormir na rua, porque, afinal, se eu não tivesse ajudado, ele não teria nem onde morar, não teria onde dormir, enfim. Se explora a miserabilidade humana, se explora a vulnerabilidade. Não é? E aí aquele trabalhador ficou lá por 18 anos, sem receber salário, sem ser registrado, sem ter final de semana, sem férias, sem nada, somente trabalhando em troca de um lugar para morar e do que ele cuidava lá, porque ele era caseiro de um sítio, então ele plantava, ele pescava, enfim, ele tinha como se virar ali, fazer alguns bicos para conseguir alguma coisa para comer.
E aí a pessoa, não, mas eu não escravizei ninguém, imagina. Essa é a escravidão moderna. A escravidão moderna se dá dessa maneira, com a exploração do vulnerável, com a exploração da miséria, e dentro de uma desigualdade que existe dentro do nosso país. Eu trouxe aqui alguns dados do IBGE, foi publicado recentemente, na verdade, foi publicado na semana passada. Eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar. E o IBGE trouxe, né, uma publicação sobre a desigualdade no Brasil por raça ou cor. É a segunda edição dessa publicação. A anterior foi feita em 2019, com dados de 2018, e essa com dados de 2021. Eu até corrigi os meus slides, mas eu percebo que quase não mudou nada de lá para cá. A gente continua com as mesmas desigualdades. E é justamente aí que a gente encontra o trabalho escravo, é nessa exploração dessa desigualdade histórica. Vamos ver aqui. Bom, aqui eu estava falando da cor de igualdade, eu nem vou entrar aqui. A cor de igualdade, então, eu estava falando da CONAET, agora a cor de igualdade, que é essa coordenadoria que eu integro. A gente tem 3 eixos de atuação, né? O primeiro eixo de atuação é no combate à discriminação no mercado de trabalho, e aí a gente entra nessa questão da discriminação em razão de raça ou cor, que a gente acha que não acontece, mas acontece sim, e todos os dias, e sempre. Então, o que a gente faz? A gente tem até um projeto grande, que eu vou falar daqui a pouco, que é um projeto de inclusão, né, de jovens negras e negros no mercado de trabalho, justamente para se combater, para capacitar as empresas a respeito da questão racial e da necessidade de se tratar dessa temática dentro do ambiente laboral e de se promover comitês de equidade para trazer para dentro das empresas trabalhadores que muitas vezes são alijados do mercado de trabalho porque não tiveram acesso, por exemplo, a um curso de inglês, porque não tiveram acesso a competências básicas que seriam necessárias para cargos de comando e de chefia, porque não tiveram essa oportunidade. Então, o que esse projeto prevê é justamente se criar esses comitês de equidade e diversidade dentro das empresas para que elas possam promover ações afirmativas e capacitações para a contratação dessas pessoas, para dar oportunidade de trabalho para essas pessoas, um trabalho qualificado. Dentro da Cor de Igualdade, então, nós promovemos vários eventos em relação especificamente a essa temática. Na Cor de Igualdade, nós já tivemos 2 grupos de trabalho que trataram da questão da raça, né, de racismo e raça e trabalho. E dentro desses grupos, nós trabalhamos diversas rodas de conversa, e isso é feito tanto de forma interna, dentro do Ministério Público, como para o público externo. Então, as rodas de conversa que foram promovidas desde o ano passado já, uma vez por mês, se reúne, então, algum profissional negro que vai tratar de um assunto que foi publicado num artigo, que foi publicado num livro, e a gente sempre tenta trazer algum autor importante negro que possa trazer essa experiência e que possa formar essa roda de discussão. Então, a gente traz os servidores para conversar e aí se trava essa discussão. São rodas de 40 minutos, 1 hora, onde todos têm a oportunidade de debater os temas. Então, a gente propunha a leitura desses livros antes de começar as rodas de conversa, para depois a gente poder fazer discussão. Então, isso é feito internamente com todos os servidores e com os membros do Ministério Público. Nós fazemos diversos cursos de capacitação também em relação à temática do racismo, né, para servidores e membros. Em relação à questão ao público externo, dentro do projeto, né, nacional de inclusão de jovens negras e negros, a gente promove todos os anos um evento que chama Afropresença. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, esse evento ele é de grande repercussão nacional. Ele está dentro desse projeto, ele é uma parceria com a ONU, e nesse evento nós trazemos todos os expoentes nas mais diversas profissões para que tratem dessa temática racial. Então, a gente vai trazer atores, a gente vai trazer escritores, pessoas de RH de grandes corporações, para falar sobre essa temática e para fazer e para tratar essa mensagem de empoderamento para esses jovens que estão se capacitando e que estão competindo a uma vaga de trabalho nesse sentido.
E nesse ambiente, a gente promove essa aproximação entre as grandes corporações e os candidatos a alguma vaga de trabalho qualificada. Então, ali eles têm contato com essas empresas, onde eles podem estabelecer essa troca de ideias e serem conhecidos também. Então, o Afropresença está na 3ª edição já é o 3º ano consecutivo, e tem sido um sucesso, assim, com mais de 3.000 vagas de trabalho anunciadas, e a gente tenta promover essa aproximação, né? Bom, vamos lá. Então, eu trouxe aqui alguns dados do IBGE, porque esses dados que são o fundamento fático para que a gente promova esse projeto de inclusão, não é? Como até a doutora Cristiane falou, não é? Mais de 134 anos passaram, né, desde a escravidão, e até hoje a gente continua observando essa estratificação social, né, do período escravocrata, e a gente vê se reiterar, como eu disse agora, nos casos, por exemplo, do trabalho escravo, as mesmas situações que ocorriam no século passado, né, há 2 séculos atrás, só que com uma roupagem diferente, mas ela continua existindo e continua se encontrando uma justificativa que não é justificável para que continue essa exploração, né? Bom, o IBGE, então, nessa estatística oficial, que chama Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, está nessa 2ª edição, constatou que existem hoje no Brasil 56,1% da população brasileira se autodeclarou negra, não é? Houve uma reduçãozinha aí, porque acho que a última era 56,4%, né? Mas nessa última pesquisa, 56,1%. Em 2021, a taxa de desocupação ou subutilização, quando a gente fala de desocupação, são pessoas desempregadas ou subutilizadas, ou seja, com empregos precários, né, com trabalho precário, entre a população autodeclarada branca, era de 11% para os desempregados e 22,5% para as pessoas subutilizadas. Mas, em relação à população autodeclarada preta ou parda, esse número é de 16,3% para pessoas desempregadas e 33,2% para pessoas em trabalho precário. Então, a gente vê que a diferença percentual é bem gritante. Então, embora a população brasileira seja a população negra seja a maioria, né, no Brasil, elas também lideram esses rankings de desemprego e de subutilização. Os empregos formais no Brasil, então, nesse período, ocuparam 67,3% dos trabalhadores brancos, enquanto que os trabalhadores autodeclarados pretos ou pardos totalizavam 53,7%, ou seja, uma diferença de 13%, 13 pontos percentuais, né, em relação aos empregos formais. Então, a gente vê que a taxa é muito maior em relação às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. E aí eu trouxe um dado aqui da região Sudeste, que eu achei bem interessante, porque no Brasil a gente tem o dado geral, que a população negra ela é a maioria, só que no estado de São Paulo, na região Sudeste, especificamente, a população autodeclarada branca é maior. Só que, em compensação, embora a população autodeclarada branca seja um pouco maior, a taxa de desemprego e a taxa de subutilização é muito maior entre a população autodeclarada negra ou parda. Então, ao longo da série histórica dessa pesquisa, a população autodeclarada branca também obtém mais vantagem nos rendimentos do trabalho. Esse aqui é um valor bem atual, né? O IBGE fez, então, uma média do rendimento das pessoas brancas ocupadas. A média salarial do rendimento dessas pessoas nos empregos formais e informais, aqui eles fizeram uma somatória dos 2 tipos de trabalho, chega a R$ 3.099 para as pessoas, então, autodeclaradas brancas. Entretanto, entre as pessoas ocupadas, autodeclaradas pretas ou pardas, o valor é de 1.804, pasmem, 58,2% do total das pessoas autodeclaradas brancas, do valor que recebe uma pessoa autodeclarada branca. É um absurdo isso. Se a gente for verificar o tamanho da desigualdade, é inconcebível como pode um país, né, em que o princípio da igualdade e o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da Constituição Federal,
que o princípio da igualdade é um direito fundamental da pessoa, a gente vê o tamanho de discrepância em relação à faixa salarial desses trabalhadores, não é? Então, também em relação ao corte de gênero, né, porque a gente fala que na base da discriminação está a mulher negra. Ela é a que sofre duplamente, né, a questão da discriminação, porque ela sofre a discriminação de gênero e a discriminação da raça. Então, ela está na base da pirâmide da discriminação. Se a gente pegar essa comparação da média salarial, ela vai receber 45,6% do que recebe o homem branco. Muito menos da metade. É um absurdo. Bom, então, em relação à hora de trabalho, a mesma coisa, né? A hora de trabalho dos trabalhadores brancos, em média, R$ 32,8, enquanto que essa média entre os trabalhadores autodeclarados negros, e aqui eu estou somando autodeclarados pretos e pardos, né? Chega a 22,7%, 10 pontos percentuais a menos a hora de trabalho média. Então, em relação à ocupação de cargos gerenciais, que é o que nos importa em relação a esse projeto do Ministério Público do Trabalho, se verificou que a proporção é de 69% de pessoas brancas em cargos de direção e chefia, né? E 29,5% pretas ou pardas. Entretanto, quanto maior o padrão do rendimento remuneratório dessas pessoas, menor a ocupação em cargos gerenciais por trabalhadores negros. Sendo que no corte, né, dos maiores rendimentos médios, apenas 14,6% eram ocupados por trabalhadores negros, enquanto que a esmagadora maioria, que é 84,4%, são ocupados por trabalhadores brancos. Então, a gente vê que em cargos de gerência e de liderança nas empresas, não há trabalhadores negros que ocupam esses cargos. Quando a gente vê a questão realmente em relação às pessoas autodeclaradas pretas, a situação ainda é pior, porque eles chegam a 2,1% dos cargos de gerência e de liderança. Então, a gente vê o tamanho da desigualdade. Então, o que a gente vê, né? Nesse universo, né, no qual a maioria da população do país é negra, que corresponde a mais da metade da força de trabalho do país, a contrário senso, o que a gente vê? Lideram as taxas de desocupação e subutilização, lidera as ocupações informais no país, recebe menores rendimentos em qualquer nível educacional que seja, né, e possuem baixa representatividade em cargos de liderança e de gerência, né? Esse é o retrato aqui do Brasil. Então, o Instituto Ethos, esse dado é de 2016, mas não mudou muito para agora, que não deu tempo de atualizar essa tabela, mas eles colocaram alguns percentuais em relação aos cargos, aos altos cargos das corporações. Se a gente for pegar, por exemplo, o conselho de administração de uma empresa, 95,1% são compostos por pessoas brancas e 4,9% por pessoas negras, né? E o cargo de gerência, a mesma coisa, 4,7%, supervisão é um pouquinho maior, 25,9%. Se a gente for pegar em relação a essa comparação com a mulher negra, ela ocupa lá nos quadros executivos das empresas 0,4%, ou seja, não tem representatividade nenhuma. E em cargos de gerência, 1,6%. Bom, esse instituto, o que ele revelou também? Que 80% das empresas que foram pesquisadas, elas não têm medidas para incentivar a presença de trabalhadores negros em seu quadro de pessoal, em nenhum nível hierárquico, né? Então, somente 5% dessas empresas tinham alguma ação planejada de ações afirmativas para a inclusão dessas pessoas no seu mercado de trabalho, né? No seu quadro laboral. Bom, aqui, então, eu fiz uma síntese jurídica do que é a base legal desse projeto. Então, ele está baseado, logicamente, né, no princípio fundamental da República, que é na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Está fundamentado no objetivo fundamental da República, né, que é a erradicação da pobreza, o combate à discriminação, e no artigo 4º, né, que é o repúdio ao racismo, né, que está na nossa Constituição Federal.
no artigo 5º, que trata da punição de qualquer tipo de discriminação em relação aos direitos e liberdades fundamentais, e também da prática do racismo, que para a nossa Constituição constitui um crime inafiançável e imprescritível, né? O artigo 6º da nossa Constituição trata dos direitos sociais, dentre eles o direito do trabalho, e proíbe toda forma de discriminação em relação a critérios de admissão por motivo de sexo, no caso, idade, cor ou estado civil. E a gente tem uma legislação infraconstitucional que traz uma penalidade para aquelas empresas que promovem a discriminação ou praticam discriminação na relação de trabalho. Então, a Lei 9.029, de 95, ela traz um conceito, então, de discriminação nas relações de trabalho, dentre elas a discriminação em razão da cor ou raça, e, nesse caso, as empresas elas podem, então, ficar sujeitas a uma multa de 10 a 50 vezes o maior salário pago pela empresa, e também a proibição de contratação com bancos públicos, a contratação de empréstimos com bancos públicos, né? Hoje mesmo também foi ajuizada uma ação onde a gente pediu que o juízo condenasse a empresa a não obter empréstimos públicos pelo período de 3 anos, baseado nessa lei. Oi? Eu vou correr aqui, então tá bom. Bom, então, só falando um pouquinho mais do projeto, eu vou pular aqui. Dentro desse projeto do Ministério Público, a gente focou em 3 setores: o da advocacia, o da publicidade e o setor empresarial. Por que esses 3 setores? Para a gente realmente tentar fazer com que haja o engajamento das empresas para ações afirmativas de contratação, né? Então, por quê? Porque esses 3 setores são os que menos têm representatividade de pessoas negras. No setor da advocacia, somente 1%, né, de profissionais negros. O setor de publicidade, 8%, né? E o setor empresarial são aqueles dados que eu passei. Então, a representatividade é baixíssima. E ele tem 3 eixos básicos, que é a promoção da igualdade racial, a capacitação, né, e formação e qualificação profissional, e a contratação de jovens negros e negras. Não é qualquer contratação, é a contratação para serem trainees, é a contratação para cargos de liderança, é uma contratação qualificada. E, para isso, as empresas elas têm que se preparar, elas têm que criar um comitê de equidade, elas têm que tratar nessa questão da promoção da igualdade racial, a conscientização no seu ambiente de trabalho, com os seus empregados, em relação à questão da diversidade, trabalhar isso, trazer essa temática para dentro dessas empresas e trabalhar o RH para fazer essas contratações, né? E a gente se baseia, inclusive, nas ações afirmativas baseadas no Estatuto da Igualdade Racial, que trata exclusivamente que tem um permissivo para as ações afirmativas no setor público e no setor privado. Bom, então, o que o Ministério Público faz? Através de ações de audiências públicas ou audiências coletivas, através de seminários, reuniões com coletivos negros, com pessoas e entidades voltadas à questão de combate ao racismo, e juntamente com as empresas, a gente procura fazer essa capacitação das empresas, também em relação à questão do racismo. Então, o Afropresença, por exemplo, a gente tem diversos doutrinadores que falam durante essas palestras, e a gente oficia essas empresas para que façam essa capacitação lá, e a gente também faz a capacitação no próprio Ministério Público do Trabalho. A gente tem, então, a adequação, né, do processo de contratação dessas pessoas e capacitação. Então, o Ministério Público, junto com empresas parceiras, a gente está capacitando jovens. Amanhã mesmo, nós vamos ter um evento no Ministério Público do Trabalho, onde nós estamos formando 15 jovens negros e negras em curso de liderança. Por quê? Porque o que a gente queria trazer é justamente para essas pessoas o empoderamento, aquela autovalorização da sua competência, né, da sua possibilidade de concorrer a um cargo de graduação, de pós-graduação, né, um cargo que ele
tem condição de enfrentar, mas que às vezes falta para ele, inclusive pela questão histórica, né, da falta de oportunidades, que é uma questão ancestral, que ele não se vê naquele lugar, ele não se vê naquela posição de diretor, ele não se vê naquela posição de destaque, de liderança. Então, esse curso, ele visa justamente isso, trazer essa visão para esses profissionais, como que eles se portam em público, como que eles vão falar com diretores, com gerentes, com supervisores, como que eles vão se colocar para passar as informações da empresa ou para serem o cartão de visita da empresa que eles estão representando. Então, amanhã nós estamos formando. Assim como nós estamos fazendo isso, temos outras iniciativas, por exemplo, um curso de inglês técnico, né? O Ministério Público também com empresas parceiras, através desse trabalho de interlocução social que a gente faz dentro dos procedimentos promocionais, também a gente consegue essas parcerias para fazer esses cursos, para dar essa aptidão para esses trabalhadores, não é? No sentido do quê? De fazer com que eles se capacitem para concorrer a esses processos de trainee. E aí, dentro do projeto, a gente está incentivando essas empresas a assinarem um pacto racial conosco, para que se comprometam nessa questão das ações afirmativas na contratação dessas pessoas no seu ambiente corporativo. Então, a contratação é o fim último do projeto. A gente tem como meta aí aumentar em 30% essa contratação. Nós estamos aí no segundo ano do projeto, esperamos que realmente a gente tenha bons frutos. Bom, gente, era isso que eu queria passar. Muito obrigada. E como foi dito aqui, eu acho que cada um de nós, dentro da nossa atribuição, tem um papel social, não é? Então, se cada um cumprir o seu papel, e nessa questão do racismo, né, não basta ser contra, tem que ser antirracista, e essa é uma situação, a gente tem que ter essa condição da gente se indignar com o que a gente vê na sociedade. A gente tem que ter essa capacidade de se indignar com esses dados do IBGE, que são vergonhosos, vergonhosos. A gente tem que ter a capacidade de se indignar quando a gente vê uma pessoa sofrer uma injúria racial. A gente tem que ter a capacidade de se indignar quando a gente vê alguém ser preterido por uma vaga de emprego, como acontece, em razão da cor da pele. A gente recebe isso todo dia no Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, recebe. Né? Então, eu tratei aqui hoje mais da nossa atribuição de interlocução social, mas a gente também tem as investigações em que a gente verifica essas questões nas relações de trabalho, né? E como que a gente trata isso? Não é com penalidade, né? O Ministério Público do Trabalho vai promover e vai propor termos de ajuste de conduta. Geralmente, quando é uma situação assim, ou em relação à empresa ou em relação ao empregador, vai colocar multas pesadas e, no caso de um ajuizamento de uma ação, um dano moral coletivo bem pesado, porque ele tem que servir de efeito pedagógico, não só para reparar aquela lesão social, mas como um efeito pedagógico para que não só aquela empresa, como outras empresas que pudessem ter esse tipo de prática, pensarem duas vezes antes de cometer esse tipo de ato discriminatório. Tá? É só isso. Obrigada. Obrigada, doutora Daniele, por trazer esses números que são inquietantes em termos de relações de trabalho, mas que também já trouxe para a gente uma luz a partir das oportunidades que estão surgindo. Muito obrigada. Bom, antes de nós finalizarmos, eu gostaria só de registrar a presença do doutor Edilson Francisco de Oliveira, que é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da OAB Campinas, da Elisângela, do Centro de Referência em Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, e do doutor Geraldo Amarante, que é o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Hortolândia. Então, muito obrigada. Para dar continuidade, a Daniela quer só dar uma palavrinha rápida. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Daniela, eu faço parte aqui das comissões da Igualdade Racial e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, ambas aqui da casa. É uma satisfação imensa ver esse simpósio acontecer. O primeiro foi lá em 2019, com a presença já da doutora Daniele, muito importante que a doutora retorne, fico muito feliz mesmo. E só queria agradecer pela mesa, excelente, muito brilhantismo, né, ver
Ministério Público e mídia hoje aqui, basicamente, falando sobre as atuações dentro dos seus âmbitos profissionais antirracistas e que são de extrema importância. E eu vou dar nome, porque é de extrema importância. Hoje eu tenho um agradecimento especial para fazer, dentro do brilhantismo aí das atuações dos colegas do Ministério Público, doutora Daniela e doutor Rogério, né, à frente aí do RNPP, construindo as coisas, doutora Daniele, no Ministério do Público do Trabalho, inclusive atendendo denúncias já diretas da Comissão da Verdade, interferindo ali com mão na massa, e Dayana trazendo a exposição da mídia sobre como é importante você ter uma mídia reativa às situações de racismo, né? E a doutora Cristiane. A doutora Cristiane, ela é extremamente importante na minha vida. Essa situação que ela trouxe da PUC Campinas aconteceu comigo, aconteceu com a minha amiga Jaqueline. Então, muito me emociona ver a doutora trazendo isso depois de tantos anos, sabendo que foi tão significativo para ti, porque foi muito significativo para mim. É muito importante quando as instituições elas reagem dessa forma, reconhecendo o problema e não deixando as situações passarem. Hoje, isso faz parte da minha história de uma forma diferente. E graças também a você. Muito obrigada. Faz parte da história dela, faz parte da minha história como promotora de justiça, como pessoa, e da história do Ministério Público de São Paulo. Esse caso foi emblemático para a instituição, Dani. Então, assim, é muita emoção para mim ver aquela menina que dizia que do conto de fadas viveu um pesadelo, está aqui agora, brilhando, brilhante, como advogada, à frente de uma coordenadoria da Ordem dos Advogados do Brasil, da Casa da Cidadania em Campinas, com esse papel tão destacado e fazendo da dor dela uma luta. É aquilo que o hino fala, né? A gente é feliz na luta. Obrigada, Dani. A Tati pode voltar aqui. E só para a gente finalizar, nós vamos fazer um sorteio rápido. Raíssa, por favor. Enquanto a gente entrega as lembrancinhas aqui para os convidados, a Raíssa vai nos ajudar no sorteio aqui. Cristiane, por favor, escolhe um desses números aqui, por gentileza. Que são número 21. Boa noite, gente. Número 21, que foi sorteado, acabou de sair, gente, era meu pai. Pode ir para o próximo. Pode ir, doutora, por favor. 102. Vamos lá. Paola Fernanda Mineiro. Olha você. Ganhou um brinde. Por ordem. Você foi sorteada aqui com um voucher do Clube Bom Fim Recreativo para você mais um acompanhante, que era um delícia. Doutor Rogério, por favor. 12. Número 12 é a Bárbara Dietrich. Número 90. 90 é a Maria Esther Januário.
Ah, e hoje é aniversário dela, então parabéns. Parabéns. Foi. 79. Número 79 é a Vitória Beatriz Ferreira Roberto. Mais. 27 é o Fábio Pereira Alves. Não, tem vários. Vou ter vários números. 88. Número 88 é Amanda de Sá. Número 83 é a Jéssica Valinha Mâncio. Acho que já foi embora. Ela tá aqui. Enfim, ela não tá aqui. É. 13 é a Camila Albuquerque. Número 4, Alessandra Regina de Camargo Silveira, minha mãe, gente. Assim você vai colocar de suspeito na sorteio. Pai e mãe. Sobrou algum número? Tem mais. Tem mais um. Tem mais quantos? 2. Mais dois. Mais dois. 66. 66 é o Pablo Henrique da Silva. Não, Patrícia Camargo da Silva. Já foi. Também. Já foi. Já foi? Não, é porque a gente já fez um sorteio e separou os números sorteados para vocês falarem, talvez por isso. 79. Não sei de cor também. Já foi, era Vitória Beatriz Ferreira, já foi. Então tá faltando. Então, pode chutar mais um número de 1 a 102, aleatoriamente. Não veio. Alexander Aducanel Almeida Ângelo. Aí. Agora acabou. Bom, gente, finalizamos aqui. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos, agradecer a todos os palestrantes, dado o avançado do horário. As meninas já estão indo embora já. Muito obrigada, agradeço a todos e espero que amanhã vocês venham. Nós teremos um dia todo cheio de palestras, repleto de palestras, com debates importantes sobre educação, saúde. E também nós vamos ter os nossos food trucks, nós vamos ter acarajé, nós vamos ter crepes, nós vamos ter chopp e algumas barraquinhas também de venda de roupas alusivas à questão da afro-brasileira. Então, venham e prestigiem aqui o nosso evento amanhã.
Muito obrigada, gente.